e a todos os ouvintes, pois você também é vos dado esta paz que está em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele quer mostrar ao homem a verdadeira paz. Essa paz que nós sempre nos cumprimentamos uns aos outros. Nós que servimos a Deus, nós que o aceitamos em nossas vidas, e temos esta entrega de estar todos os dias nos convertendo a Deus, pois temos a certeza de que somente Ele é quem perdoa os nossos pecados. Eu vou fazer duas leituras. A primeira está em João capítulo 3 e o versículo 5. Evangelho de João capítulo 3 e o versículo 5. Que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A segunda leitura está em 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, que complementa o que Jesus falou para Nicodemos. Só relembrando, Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3 e o versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E em 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6 diz: todo aquele que crê que Jesus o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 3, Jesus é interrogado por um homem chamado Nicodemos. E por muitas perguntas, Nicodemos faz uma interessante a Jesus: Senhor, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu vou para o céu? Qual é a única maneira de eu entrar no reino de Deus? Aí Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Aí Nicodemos requestiona a Jesus Cristo: mas Senhor, como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí vem o versículo que foi lido aqui, que é o versículo 5. Jesus novamente responde a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O homem, para ele alcançar a salvação da sua vida, para ele alcançar a vitória da sua vida, para ele alcançar o poder de ser feito e chamado Filho de Deus, ele tem que nascer de novo. Ele tem que nascer da água e do Espírito. O que é a água e o Espírito? Certa mulher chegava para Jesus, e Jesus estava num poço, e aquela mulher, ela diz: Senhor, eu vou te dar água para beber. E Jesus olha, resumidamente, Jesus olha para aquele poço e ele fala: olha, mulher, quem beber dessa água, desse poço que aqui está, vai voltar a ter sede. A pessoa pode beber os litros que for de água deste tanque, mas ele vai voltar a ter sede. Aquele que beber da água que eu vos der, nunca mais terá sede, pois do seu ventre nascerá uma fonte, e essa água irá jorrar por toda a eternidade. Que água é essa que Jesus estava falando para aquela mulher? Que água é essa que Jesus também toca quando está sendo questionado por Nicodemos? Esta água, amados, está aqui, a palavra de Deus. Pois quando o homem tem a palavra, olha, em 1 João ele fala que quando o homem ele guarda os mandamentos do Senhor, e ele diz: os mandamentos do Senhor não são pesados. Quando ele guarda, ele se torna filho de Deus, ele se torna um vencedor. Pois quando o homem coloca, diz a palavra de Deus, quando o homem coloca a palavra de Deus no seu coração, ele nunca mais peca contra Deus. Pois as suas atitudes que eram de desobediência, tornam-se em obediência, em uma fidelidade mútua com Deus. Esta é a palavra. Nascer da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela ensina o homem como o homem deve andar na presença de Deus. Qual é o caminho para que ele viva bem e ele vá para o céu. E a gente sempre toca no céu e também fala do inferno. São dois extremos que o homem vai escolher durante a sua vida. Se Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Olha, Jesus demonstrando mais dois extremos: salvo e condenado. Ele diz: será salvo ou será condenado? Pois nós que aqui estamos na presença de Deus, servindo a Deus, falando da palavra de Deus, nós somos sujeitos a cair, mas nunca queremos cair. Queremos sempre estar firmes na palavra de Deus, crendo nesta palavra, pois ela nos trouxe mudança e libertação para as nossas vidas. Por isso que Jesus ele fala: se será. Mas ele fala também de será condenado,
Pois o homem, enquanto ele continuar negando a Deus, ele está na condenação. Mas ele pode mudar este cativeiro quando ele se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente. Aí é quando ele nasce da água, pois ele ouviu a palavra de Deus e creu. Veio a fé no coração dele, para ele ouvir e crer e se entregar a Jesus Cristo. Diz em Romanos capítulo 10, mas a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, se confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador, diante dos homens serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Mas ele toca também no Espírito. O que é o Espírito? Por que Jesus fala do Espírito da verdade? Por que Jesus fala que o homem também tem que nascer do Espírito? Olha, Jesus vai andando no caminho, aí tem um abençoado sentado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: vem, me segue. Aí ele diz: Senhor, eu não posso ir agora, pois está havendo um velório, um familiar meu morreu, e eu tenho que enterrar ele, eu tenho que fazer essa procissão toda até chegar ao sepultamento e poder enterrar o meu ente querido. Aí Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Do que Jesus estava falando? Pois ele também disse para duas mulheres que não estavam crendo na ressurreição de um certo Lázaro. E Jesus disse: mulheres, se não creres, verás a glória de Deus. Pois eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como um morto pode enterrar outro morto? E como pode alguém já estar morto crer? Ter consciência para crer? Pois as coisas deste mundo, elas são entendidas por todos. Disse Jesus que as coisas dos céus, você só vai entender quando você entra no espiritual de Deus. E para o homem entender o espiritual de Deus, ele tem que receber de Deus esta dádiva, que é o entendimento e a sabedoria da palavra de Deus. Quando Jesus fala por inúmeras vezes de mortos, Jesus estava falando do morto espiritualmente. Pois o homem, quando ele está neste mundo, ele está morto espiritualmente para Deus, mas a sua vida, o seu espírito, ele está constantemente ativo para fazer as coisas mundanas, para cometer o pecado e a desobediência diante da palavra de Deus. Mas quando o homem se entrega a Jesus, ele crê, e ele entrega a sua vida a Jesus, ele ressuscita. Jamais é aquele espírito que estava morto se torna um espírito vivo na presença de Deus. E aquele espírito que só vivia para fazer as coisas deste mundo, ele agora se torna morto para o mundo. Pois ele fala por todos os dias: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmão, como é que você fala todos esses versículos? Como é que você fala todas estas palavras? Foi você que escreveu? Não. Pois se você for na sua casa, naquela mesma Bíblia que está lá em cima da sua estante, no seu rack ou no seu quarto, abra, leia, e você vai ouvir Deus falar ao teu coração. Mas enquanto ela estiver assim fechada, ela vai ser somente um livro. Mas ela, quando está aberta, e o seu coração aberto para sentir a gloriosa palavra de Deus dentro de você, ali Deus está falando ao teu coração. Essa é a diferença. São esses dois motivos que o homem precisa para ir para o céu: aceitar a Jesus na água
e no Espírito. Ser ressuscitado na água e no Espírito. Nascer da água e do Espírito. E só assim ele vai ter a salvação da sua vida. Para encerrar, eu vou ler somente um versículo, pois a gente sempre fala deste Jesus, deste Deus, desta palavra, porque é só nele que há a salvação, a solução para este mundo. É só ele que há a mediação entre Deus e o homem. É só nele que há o caminho, a verdade e a vida. É só ele, não existe outro. Não existe outro Deus. Não existe religião. Não existe nada que pode salvar o homem. É só Jesus. No versículo 7 de 1 João capítulo 5, ele complementa dizendo: porque 3 são os que testificam no céu, 3 só: o Pai, a palavra que é Jesus, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Por que o versículo diz o Pai, a palavra e o Espírito Santo? Ele não diz o Pai, Jesus e o Espírito Santo, ou então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a palavra que ele está falando é Jesus. Quando em 1 João, no capítulo 1 de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas só foram feitas por intermédio dele. De quem a palavra estava falando? De Jesus Cristo. É só ele que pode te salvar, te abençoar, te ressuscitar, te dar vida e te levar para o céu. Que Deus te abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.